Salve, salve! Eu sou o Cavaleiro Mascarado. No vídeo de hoje não poderia ser diferente. Nós iremos falar da questão do nosso irmão Maurício Souza. Simbora! Eu poderia muito bem não tocar nesse assunto, deixar passar em branco, mas como católico e conservador, eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre isso. Você deve estar acompanhando toda essa questão contra o jogador de vôlei Maurício Souza, sobre a revista em quadrinhos que mostra o filho do super-homem beijando outro rapaz. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, vamos recapitular outros casos que não deu em nada. Quem não lembra do Lula fazendo uma piadinha lá no Rio Grande do Sul, pegou no ombro do rapaz e disse: aqui é o Polo, não é? Polo exportador de viado. Tá na internet para você ver o que aconteceu. Ele foi punido? Ah, mas se fosse um conservador, se fosse alguém da direita, certamente estaria preso. Veja bem, meus amigos, por que a gente não pode se calar diante disso? E a pergunta que não quer calar, afinal, Maurício Souza foi homofóbico ou não? Vamos esmiuçar tudo isso agora. Por isso eu peço que você fique até o final, para você entender o motivo de toda essa confusão. Para você ter uma noção de que são dois pesos e duas medidas, Fafá de Belém recentemente falou no intervalo de um show que gostaria de preparar um prato típico aqui do nosso querido estado do Pará, chamado maniçoba, que é preciso no mínimo uma semana de cozimento para que ela não seja venenosa. E ela, simplesmente usando a gastronomia do Pará, falou que prepararia um prato de maniçoba com poucos dias de cozimento, ou seja, envenenada, para dar para o nosso presidente. Eu pergunto a você, o que aconteceu com ela? Ela foi enquadrada como criminosa ou ela usou a sua liberdade de expressão? Vamos ficar só nesses dois exemplos, do Lula e da Fafá de Belém. E sobre o jogador de vôlei Maurício Souza? Ele foi homofóbico? Ou isso não passa de caça às bruxas? Uma maneira de nos calar, não somente os apoiadores do presidente, como também os cristãos. Assim como Maurício Souza, eu também sou católico, conservador e não poderia jamais deixar passar em branco este momento. O momento agora é de nos unirmos. Do contrário, nós seremos massacrados, nós seremos calados. A intenção dos inimigos é exatamente essa: nos calar. E o que é preciso fazer? Precisa união, precisa inteligência. É claro que ninguém em sã consciência vai negar que existe homofobia, que existem pessoas que matam pelo simples fato de ter raiva de uma pessoa de uma outra opção sexual. E isso nós repudiamos. Antes da eleição do Bolsonaro, muitas pessoas disseram: não vote nele que ele é homofóbico. Se ele for presidente, ele vai perseguir os homossexuais. A gente não está vendo isso. Até a fala do jogador de vôlei foi no sentido de até onde isso vai chegar. Quando ele fala de isso, ele não fala exatamente da homossexualidade, da influência ou não que isso pode acarretar nas crianças ou em quem quer que seja. Mas ele está falando exatamente da censura, de não poder emitir a sua opinião contrária. Quer dizer que um homossexual pode chamar de qualquer coisa para nós héteros. Pode esculachar padres, pastores e igrejas, que isso é liberdade de expressão. Mas quando um hétero se posiciona a respeito de um quadrinho, aí o mundo desaba. É isso mesmo. Veja bem, meus amigos, onde nós iremos chegar. O STF já bateu o martelo. Crime de homofobia está relacionado também ao crime de racismo. Ou seja, Maurício Souza pode pegar até mesmo 3 anos de detenção. Mas, poxa, o que ele falou afinal? Ele em algum momento ofendeu diretamente uma pessoa por ser homossexual? A sua fala nem em momento mostra isso, muito pelo contrário. Ele está preocupado com a censura que está sendo imposta a todas as pessoas que pensam contrário dessa minoria aí. E convenhamos, até homossexuais estão se posicionando. Por exemplo, o canal do Enzo, que é homossexual declarado, que é o lugar de fala, como vocês, lacradores, dizem,
ele está se posicionando a favor do jogador de vôlei, para mostrar para vocês que não são todos os homossexuais que pensam como essa minoria lacradora. Outro exemplo que já se foi era Clodovil, ele também não compactuava. E para corroborar com tudo isso, eu pergunto a você, lacrador, cadê o Jean Willis, aquele que representava o baluarte dos LGBT? Ele não está nem aí para você, ele picou a mula para fora do país e deixou você na saudade. Isso quer ser apoiador? Por que os conservadores cristãos não podem se calar? Porque quando a gente se cala, a gente está assinando o nosso decreto de submissão e nós não podemos ser submissos. A verdade é uma só. Aqui não se trata de combater o homossexual. Cada um sabe o que deve fazer entre quatro paredes, ser cidadão, ter direitos iguais, civis, tudo bem. Agora, querer ter superpoderes, querer impor a sua ideologia, seja nas escolas, seja nas igrejas, isso não está certo. E se você é consciente disso, se você não é um lacrador, uma pessoa que só quer militar em causa própria, você vai entender que a liberdade, ela é algo precioso. Você quer ter respeito? Respeite a opinião dos outros. O que está acontecendo com Maurício Souza? Ele foi penalizado, já foi pedido para sair do time, já perdeu seu emprego, já está numa situação em que pode ser preso a qualquer momento. Basta que uma petição chegue ao STF e ele seja enquadrado como crime de racismo pela via da homofobia, que, ao meu ver, ele não cometeu. Quem cometeu homofobia, como eu falei anteriormente, foi o senhor Lula, que disse que lá no Sul é polo de exportação de viado. Mas isso a mídia não repercute. Quem é realmente o verdadeiro homofóbico nessa história? Pare para pensar. O nosso papel, meus irmãos e minhas irmãs de cristãos, é defender a família. E se preciso for, nós derramaremos até mesmo o nosso sangue, porque é assim que Jesus Cristo nos ensinou. Certa vez, Jesus Cristo estava ao redor dos fariseus e chegou um homem e todos ficaram ali olhando para Jesus. E era o dia de sábado. E na lei de Moisés não poderia se fazer milagre no dia de sábado. Jesus olhou para aquele homem e curou ele, sem se importar com as críticas que viriam depois. Se nós nos calarmos, nós estaremos fazendo o contrário do que Jesus nos ensinou. A defesa da família, dos bons costumes, da moral, é uma bandeira que o cristão, o conservador, precisa levantar. E se nós nos acovardarmos agora, nós não teremos chance de sobreviver. A pergunta que fica, onde isso vai parar? E quando eu falo isso, eu tenho certeza que o Maurício Souza pensou da mesma maneira. Quando ele fala isso, é essa censura que estão querendo nos impor. Não tem nada a ver com o homossexual, até porque o homossexual não tem diferença do hétero. Essa questão da espiritualidade, do dia que a gente vai se encontrar com Deus, isso, meu amigo, é você e Ele. Isso é entre você e o Criador. Ele deixou no testamento chamado Bíblia, independente se você acredita ou não, um dia você, criatura, filho de Deus, irá se encontrar com Deus. Não sou eu que vou julgar você, a sua conduta. Se está certo, se está errado, é você e Deus. Ele que é o Senhor de tudo, é o justo juiz. Ele vai decidir se a nossa vida foi pautada no bem, foi pautada na honestidade, nas virtudes, nós mereceremos o céu, o paraíso de Deus. Se Deus colocar na balança o nosso pecado e as nossas virtudes, e por infelicidade o nosso pecado for maior que a nossa virtude, Deus, na sua justiça, certamente não vai poder, infelizmente, nos coroar com a vitória do paraíso. Simples assim. Eu sou o Cavaleiro Mascarado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E temos a nossa live também às quintas-feiras, 22 horas, e no sábado também, às 22 horas. E se você quiser acompanhar mais vídeos, vai passar um card aqui. E no finalzinho do vídeo, temos também duas abas, uma desse lado e outra dessa.
E se você esquecer de se inscrever, aqui vai ficar o link para você. Tamo junto.